Trabalhei em um pet shop até descobrir o segredo mais monstruoso do dono. Gente, essa história é terrível. Presta atenção e dá a sua opinião. Se você ama animais, talvez essa seja uma das histórias mais difíceis que você vai ouvir. Eu nunca imaginei que um lugar feito para cuidar de cachorros escondia um segredo tão cruel. O que nós descobrimos mudou a vida de todo mundo que trabalhava naquele pet shop. Eu trabalhei em um pet shop durante 1 ano e até hoje eu nunca consegui esquecer o que eu vivi ali. Isso aconteceu há cerca de 5 anos. Eu não vou falar a cidade nem o estado porque o caso repercutiu muito e muita gente ainda conhece essa história. Era um pet shop grande, conhecido e muito movimentado. Eu amava trabalhar com animais. Cuidava dos cachorrinhos, dos gatinhos e de todos os bichinhos que chegavam para tomar banho lá. Fazer tosa, receber algum dos cuidados, né? E também havia vários cães disponíveis para adoção. Alguns eram até de raça, sempre apareciam famílias interessadas e às vezes a gente fazia sorteio para encontrar um bom lar para eles. Era um ambiente que aparentemente transmitia carinho e amor pelos animais. O proprietário, eu vou chamar ele de Ricardo. Ele tinha pouco mais de 40 anos, era solteiro e morava sozinho. Ele quase nunca aparecia. Mas de vez em quando ele chegava justamente no final do expediente. Ele sempre dizia a mesma coisa. Gente, pode ir embora, que eu tenho algumas coisas para resolver aqui, eu mesmo fecho tudo. Como ele era o dono, ninguém ia questionar ele, né? Ele mandava a gente embora, a gente ia. No dia seguinte, porém, acontecia algo que começou a chamar a nossa atenção. Olha só, o que acontecia. Os cachorrinhos que tinham passado a noite no pet shop apareciam assim, completamente diferentes quando ele aparecia por lá. Eles estavam assustados, encolhidinhos, eles choravam sem parar, alguns tinham febre, outros pareciam que sentiam dor e ficavam assim extremamente abatidinhos. Mas era assim todas as vezes que ele ia lá. E a gente imaginava que pudesse ser alguma doença, uma bactéria ou qualquer problema de saúde que estivesse espalhando entre eles, né? E a gente medicava quando necessário, a gente levava para o veterinário e fazíamos tudo o que estava ao nosso alcance. Mas aquilo começou a se repetir. Sempre que o Ricardo aparecia à noite, no dia seguinte, algum dos cãezinhos estava estranho, ou alguns. Depois de 1 ano trabalhando lá, a frequência das visitas dele começou a aumentar. Ele passou a aparecer praticamente 2 vezes por semana. E, curiosamente, os animais continuavam apresentando exatamente o mesmo comportamento depois dessas noites que ele aparecia. Entre os funcionários, nós começamos a comentar, né? Começou a ter comentário. Ninguém entendia o que acontecia, era aquela coisa, e um falava pro outro, e o outro desconfiava do outro, e enfim. O estabelecimento tinha câmeras de segurança, mas só o proprietário tinha acesso às gravações. Mesmo assim, a desconfiança aumentava muito, até que um dos colegas, que entendia bastante de informática, era um hacker, ele conseguiu acessar o sistema de monitoramento. Gente, quando a gente assistiu as imagens, nenhum de nós acreditou no que a gente estava vendo. Nós descobrimos que o dono cometia graves abusos contra os pets, que permaneciam para adoção durante a noite. Foi uma cena tão chocante que muitos de nós choramos. Nós choramos de verdade. Naquele momento nós entendemos por que os animais apareciam machucados, assustados, doentes no dia seguinte. E o silêncio tomou conta da equipe, a gente ficou em silêncio chorando. Ninguém sabia o que fazer. Se a gente denunciasse, provavelmente a gente perderia o nosso emprego. Se não denunciasse, aqueles animais continuariam sofrendo. E ele pegava os que iam para adoção, porque os que tinham dono, o dono ia perceber que aconteceu alguma coisa. Foi uma das decisões mais difíceis da nossa vida. Nós conversamos bastante e a gente resolveu procurar a polícia, né? Um policial que era conhecido de um dos funcionários ali. Nós mostramos tudo o que a gente tinha descoberto e nós perguntamos qual seria o procedimento. E ele foi muito direto. Ele falou, vocês precisam denunciar imediatamente, porque senão vocês vão estar sendo coniventes, né? Aquilo configurava um crime grave e que o estabelecimento provavelmente seria fechado. Também deixou claro que talvez todos nós ficássemos desempregados. Mesmo assim, nós entendemos que nenhum emprego valia mais do que permitir que aqueles animais continuassem sofrendo. A gente não ia conseguir viver assim. E nós reunimos todas as provas e entregamos às autoridades. Pouco tempo depois, o proprietário foi preso. Passou a responder criminalmente pelos crimes que ele tinha cometido. Foi chocante. O caso tomou conta da cidade pequena. Todo mundo comentava. A revolta foi tão grande que muitas pessoas diziam que queriam fazer justiça, né, com as próprias mãos, porque, né, o pet shop acabou fechando as portas, claro,
Todos nós perdemos o emprego, mas sinceramente nenhum de nós se arrependeu da decisão, porque a gente não ia conseguir conviver com aquilo. Pouco tempo depois, cada funcionário conseguiu uma nova oportunidade de trabalho, porque Deus é bom e justo. Alguns continuaram na área de pet shop, outros conseguiram caminhos completamente diferentes, enfim. As pessoas souberam, né, que fomos nós quem denunciamos e reconheceram a nossa atitude. E quanto ao antigo proprietário, ele cumpriu pena, perdeu o direito de continuar administrando aquele estabelecimento, e depois de sair da prisão, ele mudou de cidade, né? Nunca mais nós tivemos notícias dele, e os cachorrinhos que estavam lá para adoção receberam os cuidados necessários, e felizmente muitos conseguiram encontrar-se em novas famílias, né? E, enfim, essa história marcou assim profundamente a minha vida, e até hoje eu penso naqueles animais e agradeço por a gente ter escolhido denunciar, né? Mesmo sabendo que isso custaria o nosso emprego, porque existem momentos em que permanecer em silêncio também significa permitir que o sofrimento continue e ser conivente a isso, né? E eu quero muito saber a sua opinião, né? Se você estivesse no nosso lugar, você teria denunciado, mesmo correndo o risco de ficar desempregado? O que você acha que deveria acontecer com pessoas que cometem crimes contra animais? Eu gostaria muito da sua opinião. E se você também tem um pet, você sabe o que essas pessoas, o que a gente sentiu, né? O que os funcionários, o que a gente sentiu naquela época. E essa é a minha história. Gente, chocante, né? Triste, muito triste. Você que tem pet, você que gosta, você sabe que o coração dói, né? Pra contar isso dói muito. Então, deixa aí o seu comentário. E se você tem uma história forte, manda pra mim nas mensagens que eu conto aqui. Me segue e compartilha. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe.